Eu recebi um vídeo de um líder evangélico, todos sabem e conhecem ele por nome Ed René, e neste vídeo, num evento em que ele estava, ele se posicionou teologicamente, como politicamente, para requerer que a leitura da Bíblia ela fosse atualizada. Eu vou explicar o que ele está propondo aqui, tá? E aí houve uma comoção pelo que ele disse, é óbvio, ok? Porque o que ele está propondo, e grande parte daqueles que também são teólogos liberais, é estabelecer um regime educacional dentro das igrejas, por intermédio de mudanças religiosas. E a Bíblia está sendo alvo dessa brutalidade, ok? Bom, e foi a seguinte frase que eu consegui pegar no vídeo, que eu acho que é mais importante para falar de púlpito aqui hoje nessa igreja, e eu quero deixar claro que a figura desse excremento, para mim, não tem importância nenhuma. Ok? Eu tenho muita coisa para falar desse cara porque ele é um agente. Tá? Um agente da ordem. Mas, em compensação, a figura dele, o que ele está propondo, reflete isso. O que o povo está pedindo. O que a sociedade está pedindo. Não só as instituições. Como alguns de vocês que ainda podem ter problemas com isso. De confiar e ter a certeza de que há uma verdade absoluta. Plena. Alguns, até aqui que estão me ouvindo, podem desconfiar. Bom, a questão aqui é essa. A intenção é estabelecer esse regime educacional onde a igreja só possa falar o que ela está autorizada. Não demora muito, isso vai acontecer. E a esquerda e a direita estão trabalhando isso de maneira ambígua, politicamente e religiosamente, tá? Não demora muito, isso vai acontecer. Bom, mas a figura dele, um cara que outro dia disse que a água viva que Jesus propôs dar para a samaritana era o esperma dele. E que naquela intenção de abordagem com essa mulher, o Senhor procurava paquerá-la, porque ele o desejava. Para você ter uma noção como que ele interpreta evangelho. Mas vamos lá. A frase dele é a seguinte: quando a Bíblia é lida como um texto seco, ela está aprisionada no tempo. E interpretada literalmente, reina a escuridão. O que ele quer dizer? Que a Bíblia Sagrada ela já demonstra a incapacidade de reger fé na visão contemporânea deste mundo, porque ela é primitiva demais. E ele está exatamente querendo definir por escuridão este tempo onde a igreja tenta transmitir normas e princípios e valores que estão historicamente registrados nesses escritos para uma sociedade, para uma época, para uma geração que obviamente pede mudanças. E uma delas é que Jesus caia fora desse tempo. Então, mais ou menos o que você acabou de ouvir de mim aqui, que ele disse, o objetivo é exatamente esse conceito, de que a inerrância, a infabilidade das Escrituras, ela não é possível. Ok? Ele segue a linha do pensamento, do que é conhecido por crítica textual, ou autocrítica, seja como for, que defende a hipótese de que, inclusive, os evangelhos, os 4 livros, tenham sido criados ideologicamente, e toda a narrativa desses 4 livros sejam poéticas e idealistas. Que ele quer dizer que foram inventados aqueles fatos ali, com a intenção, ou boa intenção, de embelezar a figura de Jesus, inclusive os milagres, nessa tarefa de construir uma religião. Esse é o pensamento da crítica textual, e ele é um discípulo de Karl Barth, que era de uns filósofos e teólogos franceses renomados, que grande parte de pastores até cita esse cara como referência de pensamento teológico, e que na verdade é um outro excremento humano, que quando falava da Bíblia, reduzia a Bíblia como um livro, literalmente.
Tá? Agora, essa intenção de querer exatamente defender a hipótese de que 4 livros tenham sido criados, construídos de uma maneira idealista e poética para atingir a necessidade da igreja ou da sua época, para dar uma falsa esperança, ou isso, né? Construir essa fantasia de que Jesus ele tenha feito milagres e não fez, como muita coisa que eles relatam ali não sejam verídicas, não sejam verdadeiras. Para exatamente abrir um precedente à igreja atual de que ela construa ou produza a sua própria verdade, é isso. Tá? Mas deixa eu esclarecer um ponto importante. Nesse vídeo, como algumas posições gravadas dele, ele não assume esse pensamento de negar a existência humana de Jesus. Tá? O pensamento dele, como alguns que trabalham com ele, é diferente. Para eles, Jesus existe, não é uma fantasia, não é uma ficção. O problema aqui é o relato das testemunhas. Porque elas não podem ser verídicas. Não podem ser lidas como verdades. Porque eles acusam de serem produções particular e pessoal de cada um dos discípulos. Então notem, eles estão separando o testemunho pessoal de Jesus com a relação, a ligação com a vida desses homens e com aquilo que eles viveram com ele. Então, aonde entra a preocupação aqui? Que nós conhecemos o Cristo por eles. E grande parte daquilo que a gente ensina dentro da igreja, que a gente prega aqui para você como princípio cristão, sai do relato da comunicação e da transmissão desses homens. Então, é mais ou menos como fica a pergunta aqui. Se nós não formos conhecer grande parte desses eventos que Jesus viveu e testemunhou, por eles, nós vamos conhecer por quem? Por você? Por eles? Quem vai assumir essa posição de relatar, de comunicar aquilo que aconteceu ou se cumpriu na obra messiânica de Jesus? Uma pergunta que ninguém tem resposta para ela, certo? Mas qual que foi a preocupação desse cara no vídeo? De separar esses dois fatores do que Jesus foi na história com o que diz respeito aos testemunhos ou testemunhas oculares do evento messiânico de Jesus, porque a ênfase dele lá no vídeo era isso, de que haviam ali códigos de conduta nesse testemunho, ou que viria destas testemunhas e de seus relatos, que prejudicava a sociedade atual. E uma delas a homoafetividade. Que me leva a crer que logo, logo acho que ele vai assumir, com tanta preocupação que esse povo tem, com essa classe, tendo em vista que as outras também precisam de atenção. Mas a questão aqui é essa. É o pensamento de que exista uma tarefa, um propósito, de impedir que esses princípios e esses valores sejam empregados dentro da igreja, porque corre-se o risco de que todos eles sejam invenções, fantasias. Que é isso que ele está propondo lá. Agora eu tenho aqui para os irmãos uma novidade, porque obviamente, novidade não, que eu já falei isso algumas vezes, né? Que para alguns pode ser que seja a primeira vez. No Pacto de Lausanne, que é mais ou menos um evento mundial que aconteceu, unindo todas essas vertentes liberais e teológicas na América Latina. Neste evento foi discutido exatamente o quê? A criação de uma espécie de fraternidade de teólogos, que passariam exatamente a atuar no campo da teologia,
para uma radicalização de nova prática cristã. Eu cheguei a trazer de púlpito aqui para os irmãos quais seriam os novos princípios que eles assumiriam cooperação e desenvolvimento dentro das igrejas, e um dos princípios que esse desgraçado está honrando é isso aqui: questionar a ênfase da necessidade de uma mudança de vida cujo os moldes de conversão seja a santificação do pecador. Vou repetir. A implicação, ou seja, o objetivo de defender a hipótese de um evangelho ideológico, dentre tantas outras implicações, é esta: de que a santidade de Cristo seja transferida para o pecador. E a sociedade passa a estar regimentada ou então educada por esses valores e esses princípios. Então eles estão querendo abominar a santidade do mandamento, a santidade de Cristo, e uma espécie de objetivo de querer exatamente criar um mandamento de doutrina social, com pensamentos que são mais filosóficos, que é o que na verdade o Pacto de Lausanne trabalhou desde lá para cá, por intermédio das instituições que a gente vem denunciando. E ele, como outros que também são liberais, guardam exatamente esse pensamento de que a partir do momento que a igreja passa a legislar moral e transferir esses valores, esses princípios até para a igreja, não só a sociedade, como para a igreja, está infringindo num direito, numa liberdade humana. E a forma como eles têm exatamente de querer criar, né, essa política de controle na educação, é injetando isso na cabeça de você e muitos que estão lá fora, de que se trata exatamente do quê? De escritos que são fantasiosos ou fraudulentos. É muito complexo o que eu estou falando aqui, eu não sei se tudo que eu falei os irmãos entenderam. Tá? Mas que é muito importante você se interessar pelo assunto. Porque, como eu disse, se não há uma verdade absoluta nesses eventos messiânicos que se cumprem em Jesus, essa verdade está em quem e em qual obra? Então, um dos pensamentos de Calbart era o quê? Que não haveria essa verdade absoluta e plena pelas Escrituras, e que caberia à igreja essa interpretação, e esse posicionamento de definir o que passar para as pessoas. Por isso que a educação foi institucionalizada. E obviamente, como vocês estão ouvindo de mim aqui, por homens que eles educaram, que eles prepararam para esse tipo de controle. Agora, o que eu quero com os irmãos aqui é trabalhar exatamente isso. Da onde vai sair as orientações ou a doutrina para formar essa igreja aqui como uma igreja cristã. Se o pensamento e a posição das pessoas relativa à Escritura for esta, que nós não podemos ler este livro sagrado com a certeza e com a confiança de que é a palavra de Deus. Se isso está dentro de você, você precisa mais do que opinião. Você precisa de um argumento muito maior do que a razão. E é isso que eu vou trabalhar com os irmãos aqui.